O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Esta é a palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus hoje mostra como deve ser a nossa vida a partir da figura de uma casa que está sendo construída. O jeito que nós vivemos, as decisões que nós tomamos, as atitudes que nós temos são como tijolos que formam esta casa, que contam a nossa história sobre esta terra. Mas de nada adiantaria apenas boas intenções se a casa não estivesse fundamentada num terreno firme. Porque nós podemos até ser pessoas boas, mas se nós não estivermos alicerçados em Cristo, no momento da provação, na hora em que vêm os ventos contrários das dificuldades, nós não conseguimos nos manter em pé. Porque é Cristo a rocha firme sobre a qual tudo se constrói e se mantém. Então não é simplesmente com base nas nossas boas atitudes apenas que nós teremos a salvação. A base é Cristo. É claro que as nossas atitudes também falam das escolhas que nós fazemos e de como nós vemos a vida, mas acima de tudo é Ele que é a fonte, que é realmente o alicerce de toda a bondade. Senão nós não aguentamos perseverar no caminho do bem sozinhos. Quando vem a dificuldade, facilmente nós podemos desanimar, se não for Cristo a nossa base maior. Não adianta, diz o Senhor, apenas um discurso de palavras bonitas, se elas não estiverem unidas à prática. Por isso que Jesus diz, de nada adianta dizer apenas Senhor, Senhor, se nós não fizermos a vontade do Pai. É claro que as palavras são importantes, mas elas não bastam. Elas precisam ser confirmadas por aquilo que nós realizamos. Construir a casa sobre a rocha é realmente ter a solidez da fé, acreditar em Deus, rezar sim, mas não apenas estar em oração. É também preciso estar em movimento constante da caridade que tem Cristo como o alicerce maior. Senão, nós podemos nos cansar em algum momento de sermos bons. A nossa caridade pode ser, quem sabe, muito seletiva, apenas direcionada para algumas pessoas. Ou ainda, nós podemos até fazer da caridade um meio para conseguir outras coisas de Deus. E não pode ser assim. É nesse sentido que o Senhor fala que a salvação não se encontra em quem diz Senhor, Senhor, mas quem realmente realiza o querer do Pai. Então quem reza, mas também permite que as suas atitudes possam demonstrar a força
da sua oração de forma concreta. O Senhor hoje nos convida a sair da superficialidade e a nos firmarmos em Cristo. Se Ele é de fato a firmeza do cristão, nós também, como seguidores seus, conseguiremos nos manter firmes nos momentos mais adversos, porque não será a nossa força, e sim a força dele a nos sustentar. Irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus a graça de construir uma vida cristã sempre baseada em Cristo. Os cristãos não são apenas pessoas boas simplesmente. Os cristãos são seguidores do Cristo, são aqueles que refletem a Ele. E toda a bondade que pode residir em nós, na verdade, provém dEle. Que o fim último de tudo seja revelar a Jesus Cristo, porque tudo nessa vida passa. Ele é aquele que sempre permanecerá, e nós somos apenas uma edificação que no fundo revela que é Ele o começo de tudo e o fim de todas as coisas. Que os cristãos, que nós sejamos também como pedras vivas nessa edificação espiritual chamada igreja, que é a grande casa onde as pessoas encontram a acolhida, porque vem o próprio Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar